Semana passada eu preguei sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado é mais que feliz. Bem-aventurado é aquela felicidade do reino de Deus que te faz viver bem, porque a felicidade que você tem é a felicidade do reino de Deus, independente de toda e qualquer circunstância que você esteja vivendo. Você estando bem ou estando mal, com muito ou com pouco, é o que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Paulo estava dizendo aos filipenses que ele tinha a felicidade do reino de Deus, então sendo honrado ou sendo desonrado, com emprego bom, com emprego mais ou menos. A felicidade que eu tenho é a felicidade do reino. Ela independe de circunstâncias. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o cristão como sal e luz. Mateus 5, 13 ao 16. Vamos lá. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A nossa missão no mundo é testemunhar a Cristo Jesus. E como fica mais fácil viver quando nós entendemos a nossa missão? A vida no mundo é muito difícil. E a vida do crente, em algum momento, parece que se torna também difícil. Quando nós perdemos o senso da nossa missão. Você sabe aquela pessoa que tem uma profissão, ela fez um concurso público e ela se tornou funcionária em tal área. No início, quando ela está estudando os regimentos internos, sempre tem os funcionários mais antigos para instruir os novos. A empolgação diante dessa missão profissional, ela é aparente. Você diz: olha que maravilha, eu passei num concurso e agora eu estou estudando com aquela pessoa que tem 30 anos, eu estou empolgadíssimo. Mas com o passar do tempo, aquela missão vai se perdendo, a paixão pela missão vai se perdendo e você cai numa monotonia muito grande. A vida começa a ficar insuportável. E isso é para todos os lados, para o casamento, para a família e também na vida espiritual, na sua vida cristã. Quando você perde o senso da sua missão, você perde o senso de direção. A sua missão, a minha missão é testemunhar a Cristo Jesus. Mateus apresenta em ordem histórica o nascimento, o ministério, a paixão e a ressurreição de Cristo. E ele divide 5 grandes discursos. Nós estamos vendo o primeiro discurso, que é o Sermão da Montanha, capítulo 5 ao capítulo 7. Depois ele fala da comissão dos apóstolos, ele fala sobre as parábolas, ele traz um ensino específico sobre a humildade e o perdão. Engraçado que Jesus separa uma perícope, um trecho, para falar sobre humildade e perdão. E depois, do capítulo 24 ao 25, ele fala sobre a palavra profética, que é um discurso escatológico no livro de Mateus. Eu deixaria isso aí para o Almeron, porque ele é muito melhor do que eu para falar de escatologia.
Não vou falar de escatologia, senão meu mestre em escatologia aqui, eu vou envergonhá-lo aqui, porque ele sabe muito mais do que eu sobre escatologia. Mateus cita o Antigo Testamento. Mateus cita o Antigo Testamento dizendo, olha, isso se cumpriu em Cristo Jesus. E Mateus tem um eixo. O reino de Deus é aquilo que é tratado no livro de Mateus. E nesse reino de Deus, o Sermão da Montanha vai nos ensinar que o reino de Deus é expresso em valores que são transmitidos ao mundo. Então, eu e você fazemos parte do reino de Deus, e o reino de Deus, a expressão do reino de Deus, são valores que são transmitidos ao mundo por mim e por você. Então, significa dizer que o mundo perceberá o reino de Deus a partir dos valores que eu e você transmitirmos para o mundo. O mundo terá uma percepção do que é o reino de Deus com o nosso testemunho público. Eu e você fazemos parte de uma missão muito difícil, mas não impossível. Não é uma missão impossível, é uma missão possível, porque a graça do Senhor nos acompanha nessa vida de testemunho. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Senhor nos conduz nessa caminhada cristã de testemunhar Jesus. Então, não é uma missão impossível. Se você falar para mim, pastor, é difícil? Eu vou dizer assim, realmente, não é fácil. Mas não é impossível. Seria impossível se a graça do Senhor não nos acompanhasse. Seria desumano. Como Deus se faz carne, realmente a gente entende que Ele entrega a graça para que essa jornada na carne possa ser vivida em Cristo Jesus. Paulo diz, não vivo eu. Quer dizer, embora eu viva na carne, embora eu esteja nesse corpo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você imagine o período nebuloso que Israel passa sem um anúncio profético. Um período de interrupção do anúncio profético. Um período onde a voz de Deus se cala, e agora esse Deus se faz carne e nos entrega uma missão, a missão de sermos sal da terra. O sal era muito valorizado na Palestina, nos tempos de Jesus. O sal vinha do Mar Morto, e ele era conhecido como sal Sodoma, porque, segundo os historiadores, Sodoma e Gomorra o ambiente geográfico de Sodoma e Gomorra era no Mar Morto. E os viajantes confirmam que esse sal, sob certas condições, perdia o seu sabor. O sal pode até conservar a aparência de sal, mas não o seu caráter, a sua substância. Ele vira outra substância. Ele pode até aparentar ser sal. Não, eu olho para aquilo e digo, isso é sal. Mas se você colocar na boca, devido às circunstâncias, ele poderia virar outra substância. O conteúdo poderia ser outro, ser diferente. A ideia desse texto é que nós somos os preservadores da ordem neste mundo decaído. O mundo jaz do maligno. Mas Deus nos regenerou em Cristo Jesus, para que nessa ordem decaída, desgraçada, nós
testemunhássemos o Cristo Todo-Poderoso, que traz uma promessa futura de restauração do caos. A vinda do Senhor é a promessa de restauração desse caos. Onde o que é corruptível se transforma em algo incorruptível. Os que têm a fé em Cristo, esse texto, ele quer nos transmitir a ideia de que os que têm a fé em Cristo devem viver como tal. O nominalismo é algo muito sério hoje. As pessoas, elas dizem com todo o orgulho hoje, como não era antigamente, elas dizem, eu sou crente. Eu não gosto nem muito dessa expressão. Ou eu sou protestante. Só que, não é o SQN, só que não, que os jovens estão usando nas redes sociais. Não, só que, tira o não. Só que, nós precisamos transparecer e viver essa fé. Tem um grupo que até consegue aparentemente transparecer que vivem, só que no seu íntimo estão distantes de Deus. Então tem um tipo de grupo que com as suas atitudes realmente negam a Cristo. E tem outro tipo de grupo que aparentemente não estão negando a Cristo. Estão dentro da igreja, mas a sua vida interior nega a Cristo todo dia. Talvez a pessoa tenha uma aparência de sal, mas o interior não tem nada a ver com aquilo que é sal. E o interessante é que se nós formos sal de verdade, uma hora ou outra, o nosso testemunho vai transparecer a podridão que há em nós. Porque ninguém consegue ficar incubado por muito tempo. Ninguém consegue enganar por muito tempo. E vida cristã é desse jeito, ninguém consegue disfarçar por muito tempo. Uma hora, a luz, porque a luz do Evangelho, ela faz duas coisas. A luz do Evangelho reprova as nossas obras más. A luz do Evangelho nos mostra a Cristo. E a luz do Evangelho também nos expõe diante de pecados não confessados. A própria luz, ela faz o favor de expor-nos ao ridículo. De Deus não se zomba. O cloreto de sódio, o sal, em estado puro, ele não deteriora. Mas, se ele for misturado com outros elementos, o que acontece? Ele perde seu valor e se torna completamente inútil. Então, quando Jesus fala do sal, Jesus está falando também de duas coisas. Ele está falando que os discípulos não podem se envolver com mundanismo. Os discípulos, eles precisam preservar a sua identidade. A segunda coisa que ele fala é que os discípulos, essa figura de linguagem do sal, nos ensina que os discípulos precisam deixar de valorizar coisas inferiores, alvos inferiores. Qual é o seu alvo principal? Testemunhar a Cristo. O que vem atrás são valores inferiores. O grande problema é que muitas pessoas supervalorizam valores inferiores.
coisas que não têm nada a ver com a sua missão nessa terra. E o que acontece? Essas pessoas começam a viver uma vida completamente destituída de sentido da fé. A identidade se mistura com os valores mundanos. A vida começa a ficar parecida com alguém que não conhece a Cristo. E você vai se acostumando com aquilo, e daqui a pouco você está adotando a identidade que não é sua, que já foi sua. Uma identidade que já foi sua um dia, daqui a pouco você começa a tomar aquela máscara, aquela capa que já foi sua, e você começa a se adaptar àquilo novamente, até que a graça do Senhor venha de novo e te reaviva. A graça do Senhor faz isso conosco. Ela vem e nos aviva, nos santifica, nos limpa, nos bota, nos coloca no eixo das Escrituras, nos leva ao arrependimento e diz para mim e para você, o seu lugar é aqui. Pastor, eu não consigo sair nem 1 milímetro do eixo. Toda vez que você sai 1 milímetro do eixo, Deus te puxa a orelha para você voltar. Isso é graça. Graça é um cuidado extremo de Deus. É um cuidado extremo do Senhor. Você até quer pecar, sente prazer no pecado, mas rapidinho você volta, porque a graça é irresistível. A graça te incomoda, que ela não te deixa. É igual aquela musiquinha, um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. 2 elefantes incomodam muita gente. 3 elefantes incomodam muito mais. Tatararararara. Meu filho, uma vez ele colocou essa música, escutou essa música, eu acho que 300 vezes. A graça. Mundanismo. Alvos inferiores. Não perca tempo com alvos inferiores. Não gaste o seu tempo com alvos inferiores. O sal conserva, o sal condimenta. É a ideia que o crente santificado deve possuir a realidade daquilo que ele fala. Aquele lugar que ninguém te vê. Aquele lugar que ninguém te conhece. Daqui a pouco está batendo. Ô rapaz, você está aqui. Ai, que susto. A questão geográfica é tão perigosa. Geralmente as pessoas costumam se perder no contexto geográfico. Eu digo que é o contexto de vigilância. A família, igreja e alguns amigos que sabem que você é cristão. Então, nesse contexto de vigilância, você precisa disfarçar. Mas quando você sai desse contexto de vigilância geográfica altamente protestante, altamente cobradora da moral, aí o que acontece? Estou livre. Ufa, deixa eu dar uma pecadinha agora. Ser sal é testemunhar a Cristo nos ambientes que eu não sou cobrado moralmente. Onde não existir cobrança moral, onde não existir um olhar. Poxa, ninguém está olhando para mim aqui, deixa eu dar uma fugidinha. Não tem ninguém da minha família aqui, deixa eu dar uma aprontadinha. Não tem, oxa, deixa eu olhar aqui se tem alguém da igreja. Não tem ninguém, não tem, o pastor está aqui? Não está aqui não. Tem alguém da igreja? Não tem não. Opa! É hoje. O texto traz a ideia do crente santificado que deve possuir a realidade daquilo que ele fala. Da mesma forma que o sal apresenta a propriedade que esperamos dele. A pergunta é, como lhe restaurar o sabor? O texto diz, para nada mais presta.
Esse sal para nada mais presta. Os discípulos de Cristo, caso não funcionem como deve, como o mundo poderia perceber a obra de Deus? Ou como o mundo vai perceber a obra de Deus se o testemunho cristão não tiver essa conotação de sal? As pessoas vão dizer, Deus eu não consigo enxergar nele, mas diabo eu consigo ver. Porque de Deus não tem. Não tem nada de Cristo. Então o que a pessoa consegue enxergar é o demônio. O demônio, como diz o outro. Se não for para fazer a diferença, para nada mais prestaremos. Se não para, o texto diz, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Por que o texto diz isso? Bom, o sal que não era puro e útil para ser usado nos ritos de sacrifícios de Israel, ele era lançado nos degraus dos templos e era colocado nos declives ao redor do templo para impedir que o terreno fosse esmagado. É como se fosse um aterro. Você contrata um caminhão de aterro para ajeitar o terreno. O sal, quando não tinha finalidade em Israel, era usado para ser lançado nos degraus e declives. Ou era usado também para pavimentar estradas. Por isso que o texto está dizendo, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, se você e eu não formos sal da terra, nós perderemos a nossa utilidade e somos comparados com um subproduto, que é aquele produto que perde o seu valor e é usado para outra coisa. É usado para pavimentar uma estrada, para colocar nos degraus, para enxertar alguma coisa, para cobrir buraco. É isso que a gente quer da nossa vida cristã? Ser usados para outra finalidade, para cobrir buraco, para tampar a estrada. É isso que o texto está dizendo. Segundo lugar, o texto fala da luz do mundo. O texto diz, vós sois a luz. Jesus diz lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Paulo diz em Efésios 5,8, outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. A luz se refere a Deus. E segundo o texto, essa luz precisa brilhar sem empecilhos. Não pode ter empecilhos para que essa luz brilhe. Os cristãos da Rússia, em certo período, somente com suas ações eles modificavam a realidade ao seu redor, é o que diz o Champlin. Os cristãos da Rússia, eles não precisavam falar muito para modificar a realidade do seu ambiente. Somente com as suas atitudes, eles conseguiam fazer uma grande obra. Não que a palavra não tem que ser pregada, ela precisa ser pregada a tempo e fora de tempo. Só que o testemunho dos russos em um certo período da história modificavam a realidade ao seu redor. Não é o que está acontecendo hoje na Holanda. O esfriamento espiritual que aconteceu na Holanda. Almeirão foi comigo lá fazer o documentário do esfriamento espiritual. O que está acontecendo na Holanda? Os templos viraram pubs. Pubs. O Felipe pensou que é melhor para falar inglês, né? Que ele tem um inglês mais londrino, mais sofisticado. Pubs. Viraram bares. Você passa em frente aos lugares que eram templos.
E o guia vai falando, olha, aqui foi a igreja tal, aqui foi a igreja tal, ali foi a igreja tal, aqui foi isso, aqui foi aquilo, e você diz, meu Deus, hoje aqui é uma biblioteca, ok, biblioteca, tudo bem, se fosse pelo menos cristã, hoje aqui é um boteco, hoje aqui é isso, hoje aqui é aquilo, o esfriamento tomou conta da Holanda. E sabe o que um líder falou na Holanda? Um líder disse, sabe o quê? Ele diz o seguinte, olha, ele virou para o povo dele e disse o seguinte, gente, aproveitem bem esse mundo, usufruam dessa terra, porque, de certo, nós não sabemos se tem outra vida depois desta. Um pastor disse isso, na Holanda, o esfriamento espiritual naquela localidade foi tão grande que homens piedosos estavam orientando seus fiéis a aproveitarem o máximo dessa vida. É o que o pessoal da teologia da prosperidade está fazendo. Está ensinando para o povo a aproveitar o máximo dessa terra. Está ensinando para o povo a amar esse mundo mesmo. Está ensinando para o povo a investir tudo nesse mundo. E inconscientemente esse povo está dizendo, aqui é melhor do que a volta de Jesus. Aqui é muito melhor do que aguardar a volta de Jesus. Se aqui está tão bom, por que eu tenho que pregar a volta de Jesus? Se aqui eu tenho tudo que Jesus pode me dar, por que eu vou pregar a volta de Jesus? Orígenes diz o seguinte, a vida do crente e não suas palavras é um testemunho inabalável. Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem. João 1,9. E nós somos luzes secundárias. Por quê? Porque nós participamos da luz do Senhor. Nós somos regenerados pela graça de Jesus. Os crentes são luzes que iluminam as trevas. Sem essa luz, o mundo seria mais tenebroso do que é. Se o mundo hoje tem alguma virtude, essa virtude chama-se eu e você, luzeiros do Senhor Jesus Cristo. Se o mundo tem alguma luz, se tem alguma coisa que ilumina esse mundo, essa coisa se chama você e eu. Por isso que depois da volta de Jesus, depois o Almirão explica para vocês. Os crentes são luzes que iluminam as trevas. As lâmpadas foram feitas para serem colocadas em um suporte onde a luz possa ser vista. Ela não deve ser escondida, é o que o texto nos diz. Ela não pode ser escondida. Eu queria encerrar trazendo algumas implicações práticas desse texto para as nossas vidas. Primeiro, a nossa fé, se não for uma fé autêntica, ela não tem um uso digno em relação ao mundo. Se a nossa fé não for autêntica, nós não teremos nenhum valor para esse mundo, porque a autenticidade da nossa fé está ligada com o testemunho que nós damos de Cristo Jesus. Segundo, os valores do reino de Deus devem ser expressos por meio do nosso comportamento. Por isso que eu tenho que me arrepender diariamente. E o cônjuge é um meio que Deus usa para nos confrontar, para que a gente enxergue o nosso pecado. Você já viu? Mulher danada para falar, amor, conserta, rapaz. Gente, eu estou errado. Não tem alguém que confronte mais o marido do que a mulher. E todas as vezes que a minha mulher me confronta, eu fico tão envergonhado. Mas tão envergonhado que eu dá vontade de enfiar a cabeça no chão. Não existe confronto pior para o homem quando a mulher vem e corrige ele. Amor, você é crente. Amor, isso não se fala não. Você está dirigindo no trânsito,
E a mulher vem e diz, amor, que é isso? Você mandou o dedo pro homem, não faça misericórdia, não faça uma miséria dessa não. Amor, você xingou o cara. Amor, você é cristão, amor. Cara, eu fico muito envergonhado quando a minha mulher me confronta. Eu digo, olha, eu não vou fazer isso nunca mais por dois motivos. Por conta de Cristo e porque nunca mais eu quero viver essa vergonha de ser confrontado pela minha mulher. E graças a Deus que a gente tem uma mulher para sempre nos avisar. Dois, os valores do reino de Deus devem ser expressos por meio do nosso comportamento, para que fique claro a diferença que há entre nós e o mundo. Amém? Os valores do reino devem ser expressos por meio do nosso comportamento, para que fique claro a diferença entre nós e o mundo. E o mundo deve enxergar a diferença que há entre nós e eles. E quando eles enxergam a diferença, eles dizem, caramba, rapaz, realmente Deus existe. Meu Deus, rapaz, Cristo existe mesmo, que esse cabra vagabundo mudou. Cabra safado, vivia fazendo coisa errada, agora está mudado, está diferente. 3, os valores, os que não conhecem, vão percebendo gradualmente a Cristo por causa do nosso relacionamento com Ele. É o que diz o versículo 16. A percepção de Cristo vai crescendo à medida que o nosso testemunho cresce. Em último lugar, o reino de Deus tem valores. Esses valores precisam ser expressos através dos nossos comportamentos. Ser sal e luz. São ações de alguém que foi regenerado pela graça de Jesus. E através dessa regeneração, expressa a Jesus Cristo.